Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica. Se você tiver interesse, você participa, você curte, você envia suas sugestões, você se inscreve no canal, que eu gosto desse retorno para eu saber qual vai ser o nosso próximo tema, né? E hoje nós falamos de um tema que foi solicitado, a distinção entre mediunidade e loucura. Mediunidade enquanto função de senso-percepção, enquanto uma experiência psicoespiritual, né? O nome que você quiser dar, mas você sabe que eu estou falando de mediunidade. E a loucura, o transtorno mental. Quando você vai conversar com o psiquiatra, ele não fala loucura, ele fala transtorno mental. Quando você vai consultar o livro técnico, você não vai entender lá, assim, ler loucura. Então, transtorno mental. Mas é a loucura que você perguntou, tá? E que eu entendi também. Então, nós vamos falar disso hoje. Eu quero que você pense lá uma coisa assim, né? O seu jardim tem todas as flores do mundo? Não, você já viu que o seu jardim não tem todas as flores do mundo, né? E quando você olha apenas para a dimensão física do homem, você vê só a dimensão física do homem. Não dá para avaliar o todo. Exatamente como você olhar para o seu jardim, não dá para perceber todas as flores que tem, né? Depois, se você está vendo agora no Instagram, depois você entra no, onde que entra, Camila? YouTube. Entra no YouTube, que lá ficam as nossas imagens para facilitar a compreensão. Então, lá a gente estava falando, vamos lá, e você olha para o homem e você vê só aquela parte física. A matéria é parte do ser. Você não é só os seus 70 quilos, né? Você tem 70 quilos de matéria e espero que tenha o dobro de energia, o triplo de consciência e por aí afora. Então, lembrando sempre que o ser é multidimensional. O que que é isso? Ele tem muitas dimensões, ele tem uma parte física, mas ele tem uma parte etérica, ele tem uma parte que é astral, que é a emoção dele, ele tem uma parte mental. Então, ele tem muitas partes, lembra? Ele é multidimensional. E aí, as pessoas, ah, algumas acreditam nessas dimensões, outras acham que não tem nada além da matéria. Cada um vai com o seu nível de sensibilidade até onde der. Nós não brigamos com ninguém. Nós defendemos o nosso ponto de vista e pronto. Então, você tem similaridades entre a mediunidade e o transtorno mental e a loucura por conta de desconhecer critérios de separatividade, de não saber o que é a mediunidade e o que acontece lá no hospital. E é fácil de você entender, porque quando você vai no centro, você ouve a pessoa, o médium, dizer assim: olha, eu ouço vozes, e no hospital. O doente também diz: ouço vozes. Ou então no centro você tem gente que vê vultos, vê coisas, vê outra dimensão. Horas. Lá no hospital, aquilo que é visto e não está no ambiente físico, nossa, a pessoa está tendo um delírio. Você diz que ela está delirando, né? Ela está tendo uma visão que não é de uma coisa real. Ou então a pessoa se sente fora do corpo. Se ela se sente fora do corpo no centro e ela é médium, isso chama desdobramento, né? Agora, esse se sentir fora do corpo, visto lá no hospital, nossa, isso é um sintoma do transtorno. Então, cada um tem uma forma de ver. O que não quer dizer que tudo seja a mesma coisa, tá? Então, eu tenho que olhar de um lado e do outro. Quando eu estou no centro e a pessoa tem esses sintomas de ver, de ouvir, a gente diz: olha, ele é médium, ele incorporou, agora ele está até falando, né? E quando lá no centro a pessoa diz: olha, todo mundo sabe que eu chamo Maria Aparecida. Aí eu chego lá, se eu incorporasse e dissesse assim: olha, eu sou a mãe Maria Conga.
todo mundo ia falar, agora ela enlouqueceu, porque sempre ela chega aqui e fala que é Maria Aparecida. Gente, eu não tenho incorporação, se eu fizer isso, eu enlouqueci mesmo, tá? Então, você não, nada, lá no centro a pessoa diz, na hora da incorporação, eu sou o Pai João de Angola, e de verdade você conhece aquela pessoa aqui no plano físico, ele chama João, mas ele não é de Angola, ele chama João Francisco. E aí, como que é? Então, há um transtorno de identidade na visão da psiquiatria. O que a gente está vendo é o fenômeno, né? Você está vendo o fenômeno como o pessoal espírita vê e como o pessoal do hospital vê. Agora, no centro, tudo isso é atribuído à mediunidade. No hospital, tudo isso é chamado de doença, de transtorno, de loucura, né? Ouvir vozes. Então, como que é essa história de ouvir vozes? São experiências alucinatórias. E o que é que vai fazer a diferença? Olha, o que vai fazer a diferença é a interpretação, como você interpreta, como você lida com isso tudo. Você que olha e a pessoa que está produzindo o fenômeno, a pessoa que está vivendo aquilo. Há muita desinformação sobre mediunidade ainda hoje, mas você imagina num tempo lá atrás, né? Vamos pensar para você entender bem, vamos fazer aqui uma brincadeira. Você diz assim para mim, o que é que você conhece de embriologia e qual é no seu currículo o quanto de horas aula de embriologia você tem? Eu já digo para você que eu conheço assim nada, que no meu currículo não tem nada de embriologia. Olha, e de engenharia de alimentos, o que você conhece? Ah, Aparecida, nem sabia que tem engenharia de alimento, não conheço nada. Então, existe uma coisa, gente, chamada honestidade intelectual. Quando eu não conheço, eu tenho a decência de dizer, olha, eu desconheço, não sei nada sobre engenharia alimentar. Se você puder até me informar, eu fico feliz. Com isso, sabe, você está se posicionando com decência, você está dizendo que você não conhece nada daquilo, mas nem sempre as pessoas agem assim. Agora eu vou perguntar de novo, no mesmo teor: será que o médico, será que o psiquiatra, será que o psicólogo estudou mediunidade na faculdade? Porque ele usa no curso da faculdade para classificar o outro como saudável ou como doente. Só que ele não estudou mediunidade. Quantas horas tem no currículo de mediunidade? É para se pensar, não é? Eu entendo que é legal que a gente dê uma olhada nisso. Então, quantas horas tem lá na medicina de mediunidade? Gente, não tem uma hora. Eu tenho filho médico, acompanhei o curso dele e dizia assim: meu filho, lá na faculdade eles falam disso ou daquilo. Não, mamãe, lá isso é ignorado. Eu falei, mas não falo se é bom, se é ruim. O que se comenta no meio universitário? Não se comenta nada, lá não existe isso. Existe um grande silêncio, isso não existe, não faz parte do currículo. Então é assim. Se não faz parte do currículo, fica difícil de você poder dizer alguma coisa. Ah, mas quem vai dizer alguma coisa, Aparecida, não é o médico, o clínico, é o psiquiatra. Então, o psiquiatra, gente, é uma especialização médica. Ele fez um curso ou ele fez uma residência em psiquiatria e pergunta para ele quanto de mediunidade ele estudou. Ele não estudou mediunidade, ele estudou transtornos mentais, que são coisas que aparentemente são iguais, mas de verdade, verdadeira lá no fundão não é, né? Mas você tem, por exemplo, o médico espírita. Ah, tem. E ele é médico. Ele é médico. Você tem até a Associação de Médicos Espíritas do Brasil e que faz os congressos, as reuniões, e eu me soco lá no meio e vou ver o que eles pensam.
Aparecida, você não é médica, o que você vai fazer lá no congresso? Vou ouvir, vou participar. Você compra o convite, vai, participa, escuta, aprende, né? E raciocina, reflete sobre aquilo, observa o que está sendo falado. Então, você tem médico espírita, você tem psiquiatra espírita e você tem psicólogo espírita. Tem. Agora, o médico espírita, ele reúne o conhecimento da universidade e o conhecimento que ele trouxe. Ele foi fazer porque ele quis, ele gosta, a família dele era espírita, ele foi estudar isto. E o psiquiatra, gente, eu conheço o psiquiatra que o pai dele é painho lá no terreiro, tem um terreiro. E o cara é psiquiatra. Agora ele vai, o pai dele educou, levou ele para a escola, viveu normalmente a vida inteira, conduziu o filho até a universidade. Agora o filho é médico psiquiatra e vai lá e fala assim: pai, você é louco, você tem transtorno mental. Não é assim. Então, para você falar de alguma coisa, o bom senso me diz que você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que refletir, você tem que observar. Então, quando alguém diz para mim que mediunidade é sinônimo de loucura, eu nem levo a história para frente, sabe? Porque eu sei que a pessoa não tem no currículo dela 2 minutos de mediunidade. Ela faz uma suposição e nessa suposição ela sai falando. Então, tem muita desinformação, gente. Nos meios acadêmicos, e eu andei por lá o bom tempo da minha vida, então, tem 3 câmeras hoje, então para olhar, tem, nossa, olha, pessoal dessa, e toda hora eu vejo uma fala assim, então vamos continuar. Então, nessas alturas, né, você vai lá para o meio acadêmico, e se você disser que você está ali para você fazer um curso, para você relacionar com mediunidade, você é olhado assim meio de banda, sabe? A história ainda é um tanto desacreditada, portanto, não é pesquisada por ser desacreditada, né? E o CRP caça diploma. Menos o meu, né? Porque eu não tenho CRP para caçar, então não caça. Mas é assim, se você começar a se embrenhar nesse universo, você tem que abrir mão. Ou você vai fazer uma coisa ou vai fazer outra, porque parece que é um pouco água e óleo, né? Em termos de medicina, eu acho que uma abertura é maior, porque o médico espírita tem até associação. Agora, o pessoal que não estudou nada de mediunidade, mas que fez psiquiatria, não conhece nada de mediunidade, está lá sem nenhum conhecimento de causa para atestar se você é louco ou não. E tem o aval do Estado para isso. É tudo para você saber, para você se informar. Nós não vamos consertar nada, nós vamos olhar. Eu tive um professor de psicopatologia que ele dizia assim que aquele pessoal que cuida lá no hospital é a polícia de branco, porque se você entrar lá vai ser muito difícil de você sair. Então, sabe, tem muita coisa, tem muito rolo, e é por isso que as pessoas perguntaram como é que a gente faz. Outros estudiosos, quando eles vão para esta área da mediunidade, eles não usam esse termo. Eu já ouvi e já pesquisei e já encontrei experiências psíquicas, estados alterados ou alternados de consciência, processos paranormais, experiências transpessoais. Então, tem muitos nomes, né? As emergências espirituais. Quando você conhece a vida do médium lá na parte do transe por dentro, quando você acompanhou, você pesquisou a sua vida inteira, você sabe que esses nomes, eles se encontram, cada um na sua área, batiza lá do nome que quiser, mas os fenômenos são os mesmos, né? E o termo mediunidade, o que me parece, não é assim politicamente correto. Mas eu não sou uma moça politicamente correta. E nem sou moça, sou velhinha já, tenho 75 anos, e do alto dos meus 75 anos, sabe? O termo mediunidade, ele não é politicamente correto, mas eu não tô nem aí.
Na pós, mesmo no centro, eu ouvi assim dissuasões, né? Muda o termo, não fala de mediunidade, fala de sensibilidade. Não, eu usei o termo mediunidade para desafiar de propósito, que é assim que eu sou politicamente correta. Então, eu fiz lá, como chamava sua tese, Aparecida? Mediunidade clínica, que é o jeito que eu trabalho com mediunidade. Gente, você acha que quem trabalhou o tempo inteiro, desde os caminheiros lá na casa da Dona Zíbia, que era lá na garagem, até o Luiz vir da Inglaterra e ir lá para o Vídeo Consciência, quem trabalhou juntinho ali, para e passo, tem receio de usar o termo mediunidade? Ora, então, eu, em verdade vos digo que existe mediunidade sim e que existe loucura também. E nós temos a mediunidade, dentro da mediunidade, você tem aquela mediunidade saudável, aquele médium que tem tudo sob controle, a pessoa é uma pessoa equilibrada e tem mediunidade, tem uma sensibilidade maior. E você tem aquela pessoa um tanto quanto uma personalidade, um tanto quanto desequilibrada, e que também tem mediunidade. Ela é desequilibrada porque a personalidade dela é desequilibrada, não é por causa da mediunidade, sabe? Você conheceu Chico Xavier, você conheceu. Você acha que ele era desequilibrado, que ele era louco, que ele era portador de patologia? Ué, então, né, vai olhando. O tempo de caça às bruxas, você não tinha liberdade religiosa nenhuma. Então, se a gente fizer uma linha do tempo de 1800 e tralalá para diante, porque esse é o tempo que Kardec aparece. E em 1861, no início do movimento espírita, você tem observadores superficiais, que era mais difícil ainda, porque o Kardec estava começando o trabalho da decodificação e aquele trabalho era publicado. E a Espanha pediu lá, um livreiro da Espanha, pediu para ele, olha, você manda uns livros aqui para a gente distribuir, para a gente... E ele mandou uma série de livros, 300 volumes para lá. E os 300 volumes, em 1861, foram queimados em praça pública. Bem inquisição, assim, tá? Então, hoje, olhar para a gente assim com cara, assim, né? Meu bem, olhou, não olhou, problema seu. Então, você vai vendo da onde vem vindo essas coisas. Hoje é muito politicamente correto falar do preconceito. Eu pergunto, preconceito a quê? Porque todo mundo tem preconceito de tudo. Tudo que você não tem conceito, você não formou conceito, é pré-concebido. Muito bem. Volta lá atrás, então. O Kardec, ele escreveu os livros dele, alguns foram queimados lá, como a gente já falou, e então houve esse movimento, né, meio que saiu o tiro pela culatra, foi chamado assim Auto de Fé de Barcelona, porque fizeram aquela fogueirona lá. Mas isso teve uma repercussão grande na mídia da época. Então, quem quis queimar, queimou, mas saiba que fez uma divulgação enorme, porque aí quem não sabia que existia aquilo ficou sabendo, né? E Kardec estava por trás desse movimento, porque era ele que coordenava. Os espíritos usavam os médiums para psicografar, para falar, para escrever, e ele coordenava isso tudo e publicava os livros. A partir de então, né, da publicação do Livro dos Espíritos e dos livros dos médiuns, eu acho que tem muita coisa para ser lida, mas quem tem e quer conhecer um pouco de mediunidade precisa pelo menos ler o livro dos Espíritos para saber do que se trata. Não dá para falar se você não adentrar numa coisa, sabe? Como é que você vai comentar sobre futebol se você nunca entrou num campo, se você não conhece, né? Então, olha da onde vem a crítica, né?
Então, a partir da publicação dos livros dos médiuns e do livro dos espíritos, a mediunidade foi objeto de investigação, né, por alguns representantes da psiquiatria, da medicina, da psicologia. E então nós temos algumas pessoas para olhar na linha do tempo, olha lá, na nossa imagem, você tem o Pierre Janet. Que o Pierre Janet, ele era um neurologista francês e ele viveu nesta época, né? E ele era meio parceiro do Freud, assim, de tempo, né? Na linha do tempo. E eles ditavam as normas da psicanálise, da psicologia da época. Então, eles entenderam que mediunidade deveria ser associado à patologia, à doença. Olha, falou que é médium, tá doente e pronto, não vai nem levar a história para frente, já ficou por ali mesmo. Ainda nesta época e ainda lá na Europa, você vai encontrar Jung, que ele acreditava que havia uma possibilidade de caráter não patológico na mediunidade. Mas existe uma coisa muito interessante no tocante a Jung, gente. Quando ele defendeu a tese dele de medicina, que ele sai da universidade, ele fala sobre esses fenômenos ditos ocultos e baseado nos estudos de Freud e nos estudos de Pierre Janet, ele diz que era assim uma coisa esquisita, que era meio que patológico, tudo. Ele vai na linha da época, né? 10 anos depois, ele começa a ter visões. Olha como o pai do céu é terrível. Ele era psicólogo, ele trabalhava no hospital de pessoas doentes, ele funda uma escola de psicologia e ele mesmo passa a ter visões, que lógico ele vai chamar isso de experiências psíquicas, mas era evidência, né? Qualquer dia nós conversamos sobre isso. E ele deixa essas experiências escritas num livro chamado Livro Vermelho. Se você tiver a oportunidade, confere. Não é fácil de ler o livro, mas vale a pena, porque você vai ter o relato de próprio punho do que ele passou. Ele que acreditava que mediunidade fosse patológica. Acreditava no começo, porque muita água passou debaixo da ponte até ele escrever o Livro Vermelho, né? Agora, em outros lugares, aqui do lado de cá do mundo, na América do Norte, William James, ele dizia que tinha um caráter que ele acreditava na possibilidade de ser um caráter não patológico. Existia aquilo, sim, mas aquilo não era uma loucura. Então você vê que tem de tudo. Nós temos lá na Inglaterra, até hoje, universidades famosérrimas, né? E nessa universidade, Myers ele era professor lá nos idos de 1800 e final de século, e ele estudava isso também, e ele dizia que aquilo que as pessoas tinham era uma emergência de conteúdos do self que vinha para cá e que isso vinha em termos de desenvolvimento do cidadão. Então teve de tudo, teve quem condenou, teve quem achou que era mais ou menos e teve quem teve uma outra visão. E dentro disso tudo a gente vai caminhando, né? Você vai encontrando nessas inúmeras vezes quando os médiuns eles apresentam uma visão daquilo que eles, das suas próprias experiências, você pensa lá, né? Mas eu não estudei nem psicologia para classificar como louco e não estudei nem mediunidade para ver o que eu posso dizer. Então não diga nada, ou então pergunte, né? Vá pesquisar, todos nós podemos pesquisar o que quisermos, né? E a gente não vai fazer como muitos estudiosos que escreveram que os médiuns estavam divididos em 3 categorias: fraudulentos, insanos e mentalmente degenerados. Olha só. Então, você já viu como é que é? Cada um pinta a mediunidade com os olhos que tem, com a percepção que tem. E
essa forma de perceber do mundo do médium, o cidadão que está lá, está ligado ao sistema nervoso dele, né? É uma funcionalidade extremamente sensível. A estrutura do sistema nervoso do médium e do não médium é a mesma coisa, porque médium todo mundo é. Agora, como isso funciona, essa captação, é que é a história. Então, como é que aparece isso na clínica? Isso aparece assim, no centro ninguém deu cumprimento. Lá no consultório do psicólogo comum também ninguém deu cumprimento. Então, o cara, ele tá lá meio perdidão, ele vai lá para a clínica. E como eu trabalho? Eu trabalho mediunidade e personalidade. Se a personalidade está desequilibrada, a mediunidade não pode estar em ordem. Então, é assim, pessoa ansiosa. Tá médium ansioso. Que dia que é o trabalho, hein? De noite? Olha, que hora que acabar? Eu não sei o quê. Sabe, ele tá sempre afobado. Não é com a mediunidade. Ele tá afobado com tudo na vida dele, porque ele é uma pessoa ansiosa. Ele tem um transtorno de ansiedade. Então, tá, tô entendendo. E gente mal-humorada, pessoa mal-humorada, é médium mal-humorado. Ele entra no cliente com aquela cara feia assim. Você fala, boa tarde, fulano. Ele fala, tarde. Não abre nem a boca para falar boa tarde. Então, é da pessoa. E o médium exibicionista? Ele é uma pessoa exibicionista, então o transe dele é um transe exibicionista também, porque tem uma parcela da própria pessoa naquilo que está acontecendo, porque está acontecendo através dela. Você está entendendo o que eu estou falando? A personalidade e a mediunidade, elas caminham juntinhas. Então, o médium traz aqueles sintomas de percepção energética. Teve pressentimento, não tem? Eu vou perguntar lá na clínica, você tem pressentimento das coisas? Tenho. Você tem intuição das coisas? Tenho. Depois você verifica se as coisas aconteceram, porque se as coisas não aconteceram, era só fantasia da sua cabeça. Então, você está vendo? Você pesquisa, você trabalha, você compara, você reflete, você estuda cada coisa, né? A pessoa tem intuição? Tem. E ela segue aquela linha para ver se acontece ou não? Ela estuda a si mesma o próprio fenômeno? O Einstein, ele dizia que a intuição é uma benção que a pessoa recebe, né? Ela é a mente intuitiva é uma dádiva sagrada e que a mente racional é o servo fiel. Mas nós criamos uma sociedade que homenageia o servo e se esqueceu da dádiva. É verdade. Você vai procurar e você vai ver que as pessoas que trabalham com a intuição, elas rendem bastante porque elas começam. E quando você olha para aquilo, aquilo olha para você. Você descobre que você tem um canal intuitivo aqui, mas não é você. Todo mundo, a humanidade tem. É só você prestar atenção. Mas as pessoas não prestam atenção porque isso não é concreto, eu não vejo intuição, eu não escuto. Ué, então fica lá onde você está. O sintoma vem e o cliente traz o sintoma para mim. Então nós olhamos o sintoma, ele tem visão, ele tem audição, ele tem lá o que ele tiver. Às vezes ele tem perda de energia, ele está morto de cansaço, né? E ele não fez nada, ele perde essa energia. Então você vai olhando tudo aquilo que é sintoma. Para você saber se é sintoma, você tem que ter estudado quais são os sintomas, você tem que relacionar, você tem que olhar. Tem gente que vai ter paralisia do sono, que é o desdobramento, tem gente que tem sonho lúcido, tem gente que tem pensamento invasivo, aqueles pensamentos obsessivos. Então, o médium pode ter transtorno de ansiedade? Pode, claro que pode, qualquer um pode ter. E na eclosão dessa mediunidade, se você, como qualquer outra eclosão, você não cuidar, as coisas ficam mais difíceis. A pessoa, quando entra em transe, às vezes ela pode ter uma aceleração cardíaca, uma aceleração na respiração. Ele começa a respirar mais forte, mais fundo, né? Às vezes a pessoa entra em transe e ela transpira, tem sudorese, transpira, fica com a mão suarenta. Tem outros que têm náusea e outros que têm tontura. Cada um vai ter uma coisa, não tá bom isso, então vamos procurar.
E só chega na clínica, gente, quem não se achou em lugar nenhum, tá? Então, como que eu sei que o cara não tá louco, que ele não tá. Eu vou ficar trancada com ele 1 hora lá dentro da sala e ele não é louco, né? É assim, ele demonstra que ele demonstra por ele, sabe, que ele tem coisas, mas que essas coisas não são a loucura. Você reconhece que aquele médium pode ter uma sanidade. Quando é que ele não tem loucura? Ele tem o transe dele, mas ele não sofre com aquele transe. Tem gente que tem medo só da palavra transe. Não, o cara entra no transe, sai do transe, depois ele vai passear, vai na festa, tá tudo bom, né? Ele não fica incapacitado por conta de nada. Ele faz o transe dele quando ele acabou. Antes do transe ele era professor, depois do transe ele continua professor. Antes do transe ele sabia fazer bolo, depois do transe ele continua sabendo fazer bolo. Então ele não sofre nenhuma incapacitação. Ele não tem prejuízos sociais, ele é capaz de se portar bem em todos os lugares, né? Ele não faz palhaçada. Então você vai olhando como é isso. O sujeito tem uma família, ele trabalha, ele estuda. Ele leva a vida dele normalzinho. O médium trabalha, estuda, vai passear, vai na festa, vai na balada. Tá tudo certo. Ele só tem uma percepção maior. Isto é uma mediunidade saudável, né? E essa experiência psíquica, porque é aqui dentro, né? Do transe, tem uma duração curta. O cara não fica em transe 24 horas por dia, uma semana inteira. Quem está em transe 24 horas por dia, uma semana inteira, é aquele do transtorno mental, tá? Agora, quem entra e sai do transe, olha, eu sou assim, transtornada toda segunda-feira, das 8 às 10 da noite. Acabou às 10 horas, não sou mais transtornada, já estou no normal outra vez, tá? Então você percebe a naturalidade com que a pessoa leva aquilo. Essa capacidade de perceber a singularidade da experiência. Ele não quer impor o transe dele para ninguém, como eu vejo muita gente aí querendo impor goela abaixo, a minha facção, o meu isso, o meu aquilo. Não, o médium não quer impor nada, ele tem lá o transe dele, você quer acreditar, você acredita, você não quer, você não acredita, ele respeita, então ele é saudável, ele sabe respeitar o outro, né? Coisa que muita gente não entra em transe e não sabe respeitar nada. Ele tem a noção de que ele está fazendo uma coisa que a outra pessoa não está fazendo. Ele consegue perceber essa singularidade da experiência, né? E o sujeito que é médium, que ele está equilibrado, que a personalidade dele está nos conforme, mas ele vê umas coisas a mais, o sujeito tem uma postura crítica. Como que é esse negócio da postura crítica? Lá na clínica, quando alguém entra em transe, eu costumo falar para a pessoa, né, para o meu cliente, você quer gravar o transe? Se você quiser, nós gravamos o transe, uma técnica que eu uso, nós gravamos o transe, depois nós estudamos o transe palavra por palavra, expressão por expressão. Usamos aquele material do transe depois fora do transe, quando nós estamos no nosso estado habitual de consciência. Então, nós gravamos o transe e depois nós estudamos isso. E aí a pessoa pode ter uma postura crítica, pode olhar. A experiência psíquica está sendo aceita pela pessoa, pela cultura religiosa que ela tem, porque o umbandista, ele aceita o transe numa boa, o pessoal do candomblé também aceita numa boa, o espírita kardecista, cada um tem um jeito de ver o transe, mas todo esse pessoal aceita numa boa, né? O evangélico não chama de transe, pronto, não faz mal, mas ele dá outro nome. Ele fala dos dons do Espírito Santo, mas é a mesma coisa, mas você precisa ir lá na igreja evangélica, aprender o que é dom do Espírito Santo. Você quer ir para aprender? Você não quer, depois fica taxando as pessoas, não é? Os católicos carismáticos, eles também trabalham com esse estado
alternado de consciência, né? Então você tem meios de saber que a experiência, ela não é loucura. Por quê? Porque aquela experiência trouxe um benefício para a pessoa, trouxe um crescimento pessoal. Olha, eu vou lá, eu entro em transe, mas depois eu aprendo, eu vejo, eu pesquiso, eu vou atrás. Quer dizer que esse transe serviu para eu aprender mais sobre mim mesmo. Era um desafio ao meu conhecimento sobre o meu próprio processo, o meu próprio psiquismo, a minha própria pessoa. A pessoa aprendeu a ter controle da situação. Uma vez nós estávamos numa aula, né? E depois acabou a aula, nós saímos, fomos almoçar ou lanchar, qualquer coisa assim. E uma das meninas foi lá e bateu no ombro e falou assim: professora, olha, fulana de tal, a senhora vai lá na mesa dela que ela está em transe, ela está passando mal. Eu falei: não vou não. Ela não resolveu ter transe aqui no restaurante, ela que se resolva lá com o transe dela. Uai, sabe, a pessoa, ela é uma desequilibrada e ela guardou para ter o transe na hora do restaurante. Por que que não teve lá na classe enquanto a gente estava fazendo lá as rezas, prece e tudo? Não, ela guardou o transe dela para a hora do restaurante, né? Ah, então aí tem uma coisa que tá. Então tem de tudo. E para que você saiba distinguir, você precisa ver se a pessoa aprendeu a ter, a conviver com aquilo de modo a trazer um benefício para a própria vida, de modo a trazer um crescimento para ela enquanto pessoa. Não é o desenvolvimento da mediunidade, é o desenvolvimento da pessoa. Assim como você usa a sua audição para desenvolver a sua pessoa, você vai aprender através da audição, você usa a sua visão para você observar, para você aprender com aquilo que você vê, você vai usar a sua mediunidade para você aprender também com isso. É um meio de aprendizagem, é um meio de desenvolvimento do ser. Quando serve ao desenvolvimento do ser, tá joia. Agora, você tem caso de loucura, loucura. A pessoa está doente, perdeu o senso da razão, tá lá na doença dela 24 horas por dia seguido. Existem as duas coisas, não é ou mediunidade ou loucura. Existe mediunidade e loucura, e temos mediunidade saudável e temos mediunidade doente. Porque não é a mediunidade que adoece a pessoa, é porque a pessoa está doente e não sabe lidar com a mediunidade. Tá certo? Você entendeu? Se você entendeu, tá ótimo. Se você não entendeu, tá ótimo também, mas nós vamos continuar estudando. Você vai mandando para mim a sua questão e você sabe, né? Tem que pesquisar, tem que estudar, você se inscreve, você participa, você compartilha, você comenta, né? Pensa nisso tudo que você ouviu, vá ler aqueles autores que eu citei. Olha, gente, porque em última análise, o nosso desenvolvimento requer a nossa participação. Não espera que nenhum médium venha fazer um serviço para você, porque não é assim. Ele vai fazer um serviço para ele e você vai fazer o seu, assim como eu vou fazer o meu. Quero agradecer a sua questão, a sua pergunta. Fica com um abraço grande. Até o nosso próximo encontro. Agora eu vou fazer tchau para cá.